Graças a Deus. Meus irmãos, atravessar a vida terrena dentro de um corpo físico, em um processo de encarnação, é para o espírito um desafio. Um desafio porque a sua consciência fica reduzida inicialmente às condições da sua natureza humana. E assim, o seu grau de raciocínio, o seu grau de inteligência também é reduzido ao nível de uma mente terrena. E assim você querer compreender o universo partindo-se de raciocínios e informações tão reduzidas, se torna de fato difícil. A contemplação de um mundo tão grandioso, de um mundo tão perfeito como é este que nos assiste e do qual fazemos parte como espíritos. Todos fazemos parte como espírito desse universo espiritual, porque o nosso espírito vem dessa fonte da criação, vem dessas dimensões superiores de onde os espíritos foram criados. E assim, estamos nessa vida terrena, no processo de desimpregnação das nossas células espirituais para que possamos retornar a essa dimensão de origem. Porém, há uma necessidade de buscarmos sempre dentro de nós uma análise da nossa situação espiritual, uma análise do nosso estado de consciência. Como já foi dito diversas vezes, a nossa consciência se divide em várias faixas. Cada faixa da consciência tem um grau de sabedoria, desde a menor, onde está situada a base do ego, que é característica da natureza humana, até a parte mais superior, que eleva-se ao centro do universo. Então isso está dentro das faixas de consciência de cada espírito. Quando vamos conversar com os grandes mestres espirituais, eles nos falam de consciências, não falam espíritos. Não se refere à materialização das energias, materialização das consciências na forma de espíritos. Eles falam da consciência que está dentro dos seres, seja ele espiritual, seja ele tão evoluído que já não tem forma mais de espírito, é energia pura. Mas tudo são consciências. Então, quando se refere a uma consciência humana, se refere à base de sustentação do espírito que está dentro do corpo físico. Então, vamos trabalhar visando a evolução do nosso estado de consciência e não visando a necessidade do espírito, porque quando pensamos em espíritos, pensamos dentro daquele ensinamento já existente da Terra, que vai desencarnar, vai para uma cidade espiritual, vai para uma casa espiritual de socorro, vai para algum ponto de nível terreno. Quando você fala consciência, você já sobrepõe ao estágio do espírito. E nós trabalhamos na base da consciência, que é onde se purifica, onde se classifica o espírito. O espírito ele é classificado pela base da sua consciência, e a sua consciência pura reflete nas células da sua composição espiritual, do seu corpo espiritual. Então vamos lembrar sempre, trabalhar para a purificação da nossa consciência, que reflete nas células do nosso próprio espírito. Lembrando que as palavras dos grandes mestres, de que o tempo é curto, não se refere a uma encarnação, para que você se melhore dentro de uma encarnação. O tempo é curto também para os espíritos que estão dentro do sistema terreno, porque existe uma classificação, e essa faixa onde o sistema terreno está situada, onde esse sistema está situado, é a faixa ainda intermediária de uma dimensão espiritual, não é a parte evoluída. E a parte intermediária é considerada a faixa negativa dentro desse sistema espiritual, dentro dessa dimensão espiritual. Então nós ainda estamos na faixa negativa. O que vai nos classificar para a faixa positiva? É o nosso estado de consciência, que reflete em nossas células espirituais, que iluminado reflete na nossa personalidade terrena. E a nossa personalidade terrena, iluminada pelas energias do nosso espírito, reflete em nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa inteligência. Então é uma cadeia decrescente que encerra-se no magnetismo do nosso corpo físico. Então vamos compreender essa criação superior do qual fazemos parte.
lembrando que o tempo a que a espiritualidade se refere é o tempo para a evolução de um todo no geral. Lembramos, nesse assunto, da história da Arca de Noé, que é, na verdade, uma dimensão espiritual onde a parte de luz se fechou e a parte não iluminada ficou expostas às dores, aos sofrimentos, às dificuldades de um mundo sem luz. Um lugar desabastecido sem a energia da criação. É onde se fala a dor intensa do espírito. E vivemos essa fase, onde uma dimensão superior já envolve o sistema terreno em grande forma de luz, projetando sobre as consciências espirituais de todos os níveis, encarnados ou não, a mesma informação, para que voltem para seu estado de superioridade espiritual, volte para o seu estado de superioridade de consciência, a superioridade que está dentro de si, adormecida pela natureza humana que te envolve. Então, nos alerta o tempo todo a espiritualidade maior sobre essa necessidade, para que quando essa dimensão, já tendo feito as suas classificações, ao se fechar, não sejamos os desclassificados, porque não evoluímos o suficiente para lá estar. Lembre-se disso, a evolução é do interior, é da individualidade, é da consciência do espírito. Temos que alcançar isso. E sem um esforço, não vai ter resultado bom. Sem uma batalha interna, não vai ter a vitória. Então não podemos pensar que as coisas acontecem por si só e que se a multidão não se movimentou, eu também não preciso movimentar. Não pense assim. Os olhos da espiritualidade enxergam de forma diferente. Enxergam você, enxergam a todos nós como consciências, como espíritos, que precisam se evoluir. Ou melhor, enxergam-nos como consciências que têm que se evoluir para fazer parte de um mundo de outras consciências. Não deixamos para depois, porque o depois pode não existir para a necessidade que temos em nós mesmos. Graças a Deus.